Bom dia, Denise. Bom dia a todos vocês, amados ouvintes que estão aqui nos acompanhando pela Rádio Rede Imaculada 94.7 FM. Eu sou o Breno Paradela e estarei conduzindo este programa nesta manhã de sábado, a quem consagramos ele, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, como sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e me ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância e que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis, ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Tudo bem, meus amados irmãos e irmãs? Sejam bem-vindos mais uma vez a este programa Pátria Amada, na minha condução, Breno Paradelo. É impossível nós iniciarmos este programa dessa semana, tendo em vista os acontecimentos semanais ao redor do mundo, que estão aí nos chocando, nos estarrecendo e ficarmos sempre nos perguntando o que está acontecendo, que é a situação da guerra na Ucrânia, da Rússia invadindo a Ucrânia. E a principal coisa que nós temos que observar aqui é que, enquanto você esteja fazendo uma análise, eu já tinha comentado várias e várias vezes neste programa aqui, que toda narrativa, toda propaganda, toda informação que é veiculada, ela é veiculada trazendo em si uma série de emoções nas quais você vai se apegar a elas, e em virtude dessas emoções você escolhe um lado para se posicionar e defender. Isso aconteceu já há muito tempo atrás em uma outra guerra, que foi a Guerra do Vietnã, onde, por causa do estilo de guerra adotado pelo Vietnã, na época a União Soviética financiando ali aquilo que foi a Revolução Socialista Comunista no Vietnã, e Pol Pot fazendo todo o comando ali daquilo que era o Exército Vermelho naquela região, eles faziam um ataque de guerrilha muito violento, de tal modo que como eles não tinham armas, as armas eram muito rudimentares, quando eles atingiam o exército americano, eles faziam estragos que eram muito agressivos aos olhos, eram pedaços de soldados, né, por causa dos tipos de bomba, corpos queimados, etc. Eles não tinham tecnologia, mas eles conseguiam produzir imagens, né, por meio de ataques, que eram muito violentas. Vocês vão convir comigo, o que eu quero dizer com isso é que se, em termos práticos, uma pessoa desfere golpes, né, esfaqueia outra, e ela mata essa pessoa, você percebe que é muito mais violento do que você pegar e dar um tiro em outra pessoa. Não estou aqui dizendo que nós temos que fazer isso, estou apenas colocando isso em termos de imagem, porque o que importa, né, em um posicionamento político é a imagem que você está recebendo neste momento. Por meio de mídias, por meio de redes sociais, por meio do seu WhatsApp, por meio de todas as formas que você é impactado por algum tipo de coisa. Quando você, então, está imerso neste meio, né, de receber informações, e você as recebe como uma criança que recebe o leite materno, sem fazer qualquer tipo de questionamento, porque essa é a natureza do ser humano quando ele está buscando algum tipo de informação.
Ele considera que as informações que estão chegando até ele são informações que estão vindo de forma neutra e de forma isenta. Mesmo aqueles repórteres que sejam os mais isentos e neutros possíveis, ainda assim eles estarão tirando uma fotografia de um recorte daquilo que é a realidade. O que eu estou dizendo para vocês, meus caros? Quando nós analisamos estes fatos, você precisa olhar isso para além daquilo que é a informação que está sendo apresentada para você. Essas informações serão passadas para vocês justamente para que vocês tomem algum tipo de posicionamento. E se você já tomou um tipo de posicionamento, você não tem capacidade de decidir de fato. Eu preciso dizer isso para você. Vamos agora aos fatos e acontecimentos históricos, porque a gente apenas chega o aspecto, né, o grande da história, e que é o último fato, a invasão da Rússia à Ucrânia. O que está acontecendo dentro ali do leste europeu e o que há de se esperar, talvez, se a gente pudesse fazer algum tipo de conjectura, embora se a gente conseguir entender um pouco do que está acontecendo, já é muita coisa. Há muito tempo atrás, e você pode perceber que eu citei aqui, inclusive, o próprio processo daquilo que é a Guerra do Vietnã. O que aconteceu na Guerra do Vietnã? Voltemos à Guerra do Vietnã, embora não tenha relação geográfica nenhuma com isso, tem uma relação em um paralelo daquilo que aconteceu. Na Guerra do Vietnã, você tinha ali o Vietnã invadindo o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte, em uma guerra separatista para se ter a implantação de um regime socialista. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, por meio de fornecendo equipamentos, do outro lado, a União Soviética. Só que, como as imagens de soldados, né, juntamente com a mídia dentro do processo democrático norte-americano, onde você tinha e tem, aliás, toda uma mídia dentro dos Estados Unidos, assim como na maioria dos países democráticos, você tem uma mídia que ela tem um viés mais progressista, e todo viés mais progressista ele é mais à esquerda. Então, foi ali que surgiu, por exemplo, nesse início, o movimento hippie, o movimento paz e amor, o movimento faça amor, não faça guerra. Essa frase, inclusive, faça amor, não faça guerra, está dentro de um livro que se chama Eros e Civilização, de um autor esquerdista da escola de Frankfurt, que se chama... não é Teodoro Adorno, agora eu esqueci o nome dele. Enfim, daqui a pouco eu me recordo o nome dele. Mas se chama Eros e Civilização, o título dessa obra, que foi, inclusive, amplamente difundido, inclusive em seminários de padres. Eros e Civilização. Ele foi escrito por Herbert Marcuse. Quer ver? Cadê você? Herbert Marcuse, né? Ele pertencia ali já inclusive, a escola freudiana, ele era meio que um psicanalista, e ele escreveu esse livro de onde tem esse tipo de filosofia. Então, faça amor, não faça guerra. Por quê? Porque era necessário, naquele momento, colocar dentro da cultura americana uma cultura pacifista, né, para que ele, então, conseguisse esmorecer a opinião pública dos americanos diante daquilo que eram as ações de guerra deste mesmo governo em outros locais do mundo. Muito bem. Isso foi um sucesso na época, porque a mídia divulgava, né, os jornais da época divulgavam constantemente imagens de soldados despedaçados, soldados sangrando, gente, crianças, né, ficou famosa, inclusive, a foto daquela criança, de uma menina que está correndo desesperada, porque todo o corpo dela foi literalmente, ela escalpelado por causa que ela foi atingida de leve, por óbvio, né, porque senão ela estava morta, mas ela foi atingida por uma bomba incendiária, então ela estava sem pele praticamente. Então por isso que ela está correndo, essa foto ficou muito famosa na época. E eles conseguiram então dissuadir ali aquilo que era a opinião pública americana, colocando ela contra as ações militares dos Estados Unidos no Vietnã. Muito bem.
Depois disso, o Pentágono aperfeiçoou isso. Isso foi um ataque, né, um ataque midiático, né? À época não se chamava ainda de guerra híbrida, mas já era o início do processo de guerra híbrida, né, que foi desenvolvido depois pelo Pentágono. Não à toa, o Pentágono contratou para trabalhar na CIA agentes que, em hipótese, né, aparentemente eles são socialistas esquerdistas, mas que na grande finalidade depois o seu trabalho foi construir projetos para a desestabilização de governos, para substituir esses governos por governos que fossem pró-Estados Unidos ao redor do mundo. Muito bem. Entre eles está Michel Foucault, Herbert Marcuse também participou de contratações, enfim, boa parte daqueles autores, né, que eram autores muito inteligentes, poderia até dizer geniais, no sentido de que, de fato, tinha uma inteligência muito grande. Não que isso fosse positivo ou negativo. Eles foram, então, contratados pelos Estados Unidos para desenvolverem programas e projetos para a desestabilização de governos, para a substituição desses governos por governos favoráveis aos interesses norte-americanos, sem que fosse necessário a intervenção militar. Porque vocês percebem que a intervenção militar não deu certo no Vietnã. Quando eles colocaram os soldados lá dentro, a opinião... Primeiro, você tem dinheiro monstruoso que é gasto com isso, né? Você tem, aliás, antes de mais nada, você primeiro precisa ter uma aprovação do Congresso americano, Congresso norte-americano, para que você faça uma intervenção militar, né? Você faça uma ação de guerra. Segundo, você precisa de muito dinheiro para isso. Terceiro, você precisa ter a opinião pública favorável para você neste sentido. Ou seja, se o país entrar em crise, você precisa manter isso. Por isso que para a União Soviética era muito mais fácil você manter este controle. Muito bem. Então, eles precisavam de uma arma, de uma tecnologia capaz de produzir desestabilizações nos países sem que para isso fosse necessário gastar muito dinheiro, sem que para isso fosse necessário mover a opinião pública do próprio país, embora isso também eles descobriram que podia se fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e sem que para isso fosse necessária a autorização do Congresso americano. O que eles descobriram, então, aperfeiçoando inclusive a própria estratégia que foi utilizada contra eles na Guerra do Vietnã, eles inventaram uma coisa que se chama processos de guerra híbrida ou processos de guerra de quinta geração. Na quinta geração, ou seja, a guerra de primeira geração é o que se chama de guerra convencional. A guerra convencional é aquela de armas que nós compreendemos que é a intervenção militar pura e prática. A guerra de segunda geração, não vou lembrar 5 aqui agora, a guerra de segunda geração é a guerra por meio de ações de guerrilhas que você financia no país que você está, então, se utilizando para poder se beneficiar. Essa é a guerra de segunda geração. A guerra de terceira geração é a guerra em estado econômico. A guerra de quarta geração é a guerra em estado informacional. E a guerra de quinta geração é a guerra no estado híbrido, ou a guerra onde você se utiliza de movimentos sociais mediante, inclusive, a combinação com a guerra não convencional, que é a guerra informacional, para mobilização de pessoas, e por meio dessa mobilização de pessoas você desestabiliza o governo. Então vamos lá. Então, como é que você faz o processo? Processo esse que, inclusive, é descrito um pouco por Yuri Bezmenov, mas não neste sentido. Não foi assim que eles assim o fizeram. Que é o processo de crise, né? O processo como você faz a crise no país. Você primeiro tem que desestabilizar o país. Esse país que você está fazendo, quando você não consegue atingir o país-alvo, você então desestabiliza os países ou os governos subjacentes ou vizinhos a este governo central na qual você quer promover a desestabilização. No caso aqui, nós estamos falando, por exemplo, de processos de guerra híbrida que, inclusive, aconteceu no Brasil, aconteceu na Índia, aconteceu na Ucrânia, aconteceu em Hong Kong, quando ainda estava fora do domínio chinês, estava ali, na verdade, entrando para o domínio chinês, aconteceu em Hong Kong, aconteceu também, esses são os ataques de guerra híbrida desferidos pelos americanos nesses países.
e aconteceu também agora na Ucrânia. Se vocês, aqueles que tiverem acesso ao Netflix, por exemplo, vocês têm lá um documentário no Netflix que fala sobre a Ucrânia, né? Como que aconteceu a queda de um governo lá, e eles colocam justamente todo o processo de crise na Ucrânia como sendo meramente um processo que se deu mediante denúncias de corrupção e por causa de uma interferência da Rússia na Ucrânia. Que interferência foi essa? Naquela época, e aí a gente já começa a entrar no contexto histórico, em 2013, né? Em 2013, a Ucrânia havia sido convidada pelos Estados Unidos para participar, estava iniciando, aliás, negociações naquele momento, para que ela participasse da OTAN, Organização do Atlântico Norte, né, das Nações do Atlântico Norte. É uma organização militar, né, e é uma espécie de convênio, de um mega convênio, né, de algumas nações do Atlântico Norte, né, com a finalidade de manter uma zona militar. Inclusive, esse convênio permite o deslocamento de tropas e armamentos e mísseis de todas as espécies, né, entre eles, para que eles possam garantir a sua segurança em eventuais ataques. Então, por exemplo, e eu que não estou, antes de mais nada, nunca, eu falei isso no começo, aliás, nunca escolha um lado. Nunca escolha o lado. Mas precisamos levar em consideração isso. A Organização do Atlântico Norte, a OTAN, ela foi criada ainda durante a Guerra Fria em virtude da polarização que havia naquela época. E ela não foi desfeita até hoje. Tá? Essa organização ela não foi desfeita até hoje. Então, ela é uma herança da Guerra Fria. Para aqueles que falam que quem está agindo em um mundo bipolar, falam que o Putin está agindo em um mundo bipolar, não é apenas ele. Não é apenas o Putin que está olhando, aliás, ele está olhando o mundo bipolar porque ele está vendo uma organização que vem da época bipolar do período de Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, e que não foi desfeita. Então, ele está vendo que existe essa organização, e essa organização existe porque ela vê justamente a Rússia como uma ameaça. Então, se a Rússia é vista como uma ameaça, ela também tem necessariamente que olhar o outro lado como uma potencial ameaça. Isso é natural. Tá? Se você olha para o seu vizinho e acha que ele é uma ameaça para você, o seu vizinho, determinadamente, também vai achar que você é uma ameaça para ele. Isso é um processo natural dentro da política. Vale ressaltar também, e aqui eu quero deixar bem claro que, como eu estou falando em uma rádio católica, é evidente que, neste momento, você que esteja me ouvindo, estão passando justamente valores morais para dizer se a guerra deveria acontecer ou se a guerra não deveria acontecer. E para você, católico, que está me ouvindo e que justamente pretende entender os aspectos políticos de como se organiza a sociedade, porque nós justamente falamos aqui durante vários momentos que a política é uma necessidade moral. Uma necessidade moral não quer dizer que ela é certa ou que ela é errada, mas ela é uma necessidade moral. Ou seja, o homem pode fazer ou não pode fazer, mas ele tem uma obrigação moral de fazê-la. Isso é o campo da moralidade. Então, para você que está olhando isso, e você necessariamente vai olhar isso, olha assim, o cristianismo é uma religião e nós, cristãos, somos pessoas que buscamos necessariamente e objetivamente a paz. Isso sim até a página 2, porque inclusive existe doutrina da Igreja Católica que versa sobre a guerra, né, sobre os momentos em que isso não se tem mais como serem resolvidos, né? Então, de fato, os países eles têm que se manter, né, aquilo que, inclusive, algumas pessoas falam, que é um poderio militar dissuasório. O que é um poderio militar dissuasório? O poder militar dissuasório é quando você tem uma força militar suficiente para dissuadir, né, os seus possíveis adversários a não tentarem entrar dentro do seu território. É como dizer assim, ó, não entra não, que o negócio que se entrar, né, eu não estou querendo te atacar, mas se você vier para cima eu consigo me defender. Essa é a filosofia do poder militar dissuasório. Né, você consegue se defender necessário e suficientemente para evitar, né, que você venha a perder a batalha, a guerra. Muito bem.
Então, quando você olha essa situação e você já está, então, pré-sensibilizado por valores cristãos, é óbvio, isso é natural e tem que estar de fato, você vai se colocar necessariamente contra as pessoas que fizeram a invasão. Ok? Quando você olha isso, você tem que levar em consideração que, por exemplo, inclusive durante a formação dos impérios, daquilo que foram os impérios cristãos, dos reinados cristãos, que muitos deles, inclusive, entravam em guerra um contra o outro, e às vezes, inclusive, autorizados pela igreja. Tá? Tinha-se isso, inclusive. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu não estudei, mas eu já passei o olho por cima disso algumas vezes. Então, não pense na guerra como algo que é simplesmente deve ser excluído, todo mundo aqui é pacifista e acabou, porque justamente a doutrina de você pensar que você vai ser pacifista o tempo todo faz com que você não tenha uma força de suas horas, simplesmente daqui a pouco todo mundo entra ali, toma você e toma o seu país, toma absolutamente tudo. Isso não pertence àquilo que é a doutrina católica. Tá? Mesmo porque você diante do governo, você sendo um político com o poder, você em determinados momentos terá que tomar posicionamentos como essa. Você vai disparar o míssil ou você não vai disparar o míssil? Decisões essas que estão assim, além, e quando eu falo além, eu não digo que estão acima, estão simplesmente além daquilo que são os valores morais, porque ele entra justamente num campo que é o dilema moral. Vai morrer gente? Vai morrer gente. Este é, infelizmente, um peso que os governantes carregam em suas costas. A necessidade não. A capacidade de, quando necessário, inclusive ter que fazer ações que suas consequências levarão à morte de algumas pessoas. Eles têm que fazer isso? Não, eles não têm que fazer isso. Mas o poder que eles carregam, às vezes, faz com que esse tipo de ação seja necessária, inclusive. Eu estou falando aqui dos dois lados, eu não entrei na questão ainda. Muito bem. Depois, então você percebe que já existe um contexto aqui de ter uma organização militar, né, fortemente militar, que vem do período de Guerra Fria. Do período onde existia, e pelo visto ainda existe, e de fato existe, porque quando você pega todo o Partido Democrata norte-americano, eles são russófilos. O que é russófilos? Eles têm ódio, aversão, repulsa pela Rússia. O Partido Democrata, né, que alguns, inclusive, vão dizer que o Partido Democrata é a esquerda americana, e de fato é a esquerda americana. Só que essa esquerda americana, contradizendo aquilo que é a teoria e a hipótese, né, de que existe um conglomerado internacional ideológico à direita e um conglomerado ideológico à esquerda, né, isso não é verdade, porque quando você olha, isso não se consubstancia na realidade, porque quando você olha a realidade concreta, você vê o Partido Democrata norte-americano, neste momento, declarando praticamente em guerra, mas não em guerra declarada, o país não está em guerra declarada, que é o Biden, contra Putin, que, em tese, representaria aquilo que é a centralidade da esquerda mundial. E neste momento, por uma mera causalidade e conveniência, China e Rússia estão unidos. Por uma mera conveniência, porque em outros momentos do passado já tiveram em conflito também, tá? Em conflito de fronteira. E agora eles estão unidos justamente porque eles estão se vendo como vítimas de um processo de guerra híbrida, que é o processo de ataques por meio de imprensa e sensibilização de massas e também a criação de movimentos sociais para a desestabilização dos seus governos em benefício daquilo que são os interesses norte-americanos no momento. Por que você acha, por exemplo, que o Putin sufocou, tem mais de décadas que o Putin sufoca na marra, né, ele tem sufocado movimentos feministas e movimentos LGBT no país dele? Você acha que é porque ele é cristão, conservador, bonitinho, como Bolsonaro falou? Não, não é porque ele é cristão. Não é porque ele é conservador. É porque ele sabe que esses movimentos sociais servem para desestabilizar o governo dele por mero interesse nacional e mero interesse político próprio, para que o governo dele não seja desestabilizado, ele não permite que isso aconteça lá. A mesma coisa, inclusive, por exemplo, vale para aquilo que a China
não permite, por exemplo, a atuação da Igreja Católica lá dentro. Por quê? Porque a China sabe, e aí já é o reverso, né? A China sabe que a Igreja Católica, por diversas vezes, foi utilizada para a criação de movimentos sociais para desestabilizações de governos em diversos países. Aqui no Brasil, a Igreja Católica foi utilizada por um movimento que se chama Teologia da Libertação, que criou as famosas SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, para a formação, inclusive, de movimentos políticos e também para a formação de guerrilha. Então, eles sabem que existe, que é por isso, inclusive, que lá na China, você está defendendo o governo chinês? Não, não estou defendendo o governo chinês. Estou explicando os motivos pelos quais eles não permitem a ação livre da Igreja Católica na China, por um interesse nacional. Por quê? Porque eles já viram que a Igreja Católica pode ser utilizada como uma arma para a desestabilização de governo. Se eles estão certos ou errados, isso, entenda, o certo e o errado é um julgamento moral, ou o lógico, né? O certo e o errado, ou a lógica das coisas. Um colega meu estava perguntando, Breno, mas não é lógico, não espere lógica da política. A política não é um ambiente para valores, e agora eu tenho que ter muito cuidado, que é uma operação cirúrgica muito cautelosa mesmo. A política não é um lugar da aplicação, né, da aplicação dos valores morais, embora seja o local da vivência dos valores morais. Qual é a diferença disso? Não espere que os valores morais sejam ali, por quê? Porque sejam ali aplicados nas suas decisões, porque não é o local. A política, ela é um meio. Ela não é uma finalidade. A finalidade é, como nós inclusive vimos aqui, né, naquelas 4 causas aristotélicas: causa formal, causa original, causa eficiente, causa formal, causa material e causa final. A causa final da política é o bem comum do povo, o bem comum da população. Se a causa final é o bem comum da população, então aquilo que a política vai buscar fazer, os meios pelos quais a política vai se articular para conseguir o meio da população, não estão dentro daquilo que são os valores morais, embora eles possam ser pautados por valores morais. Compreende? Então, se você buscar porque a política, inclusive, é o ambiente ele não é o ambiente, ele é o ambiente para você buscar, por exemplo, o consenso por meio do dissenso. A política em si, o ambiente da política, ele é extremamente dissensioso, ele é extremamente antagônico entre si. Mas dentro deste antagonismo você tem que buscar um vetor resultante, uma força resultante, e por meio dessa força resultante você coordena todas as outras. Então não espere ações lógicas, né? Mas isso não é lógico, não é lógico. Se você tentar entender as ações de um agente político por meio da lógica, ou se você buscar julgar as ações de um agente político por meio da moralidade, você não vai conseguir encontrar a finalidade que ele quer alcançar e você não vai conseguir atuar ou impedi-lo, por exemplo, se for necessário. Então, quando você olha quando você olha a ação, por exemplo, essa ação da China, ela simplesmente barra a Igreja Católica. O Putin barra, inclusive, a igreja que existe na Rússia é a Igreja Ortodoxa. E as igrejas ortodoxas hoje, em grande maioria, não vou dizer tudo porque não tenho grande conhecimento sobre isso, mas as igrejas ortodoxas, elas são basicamente igrejas nacionais, com um vínculo governamental. Não quer dizer que tem um vínculo político, mas tem um vínculo governamental. Como se elas fossem, como por exemplo, a igreja anglicana, o mais alto escalão da igreja anglicana é a Rainha da Inglaterra. A Rainha da Inglaterra é pela lei, e isso também mostra justamente por quê? Porque por uma interferência, à época, é claro, quando Henrique VIII, a interferência ali, que ele queria casar com outra mulher, né? Ele não pensou nos efeitos políticos práticos que isso teria depois, ele só queria casar com outra mulher. E a Igreja Católica não deu a carta de divórcio para ele se revoltou e resolveu fundar a própria igreja, que foi a Igreja Anglicana. Por quê? Porque ele compreendia naquele momento que se houvesse um poder maior do que o poder dele, então ele não era o agente soberano naquele país.
que a gente explicou esse conceito de soberania, inclusive, em outro momento. Porque o soberano, ele deveria ser aquele que tem maior poder em todas as instâncias. Depois, inclusive, dentro daquele conceito de autoridade, da Revolução Francesa, os princípios, etc., eles fragmentaram o poder de modo justamente que não exista nenhum agente soberano dentro do país, mas que a soberania seja exercida por um conjunto de fatores. Quando você, então, observa isso, você percebe que todos esses agentes estão, na verdade, blindando os seus países de qualquer tipo de ação externa que possa desestabilizar os seus governos e os seus interesses nacionais. Com os Estados Unidos isso não é muito diferente não, tá? Embora isso seja um pouco mais frágil, quando se trata de defender os interesses nacionais, e o que são os interesses nacionais? Algumas pessoas vão dizer que os interesses nacionais são uma mera falácia, porque o que são de fato os interesses nacionais? Né? Outras pessoas não. Né? Quando você olha, para mim, aliás, segundo o meu modo de pensar, os interesses nacionais são a conjuminação entre aquilo que vai proporcionar o bem para o povo, e isso necessariamente perpassa pela aliança e pela união entre os interesses empresariais e econômicos do país e os interesses políticos deste mesmo país, e os interesses da classe política desse mesmo país. É difícil você entender isso quando você olha para o Brasil, porque você pensa assim, pô, Breno, se você está falando que os interesses industriais do país, os interesses dos conglomerados industriais do país são os interesses nacionais, então nós que somos pobres estamos lascados. Isso acontece aqui no Brasil porque, em virtude daquilo que foi a mentalidade desenvolvida no Brasil colônia, de que tudo aquilo era voltado para a metrópole, ou seja, para a exportação sem que ficasse aqui algum tipo de benefício. Quando você olha para os Estados Unidos, a formação do país americano, onde eles não encontraram ouro lá, só encontraram muito depois, onde eles tiveram, inclusive, que formar as colônias, né? E aí tinha a formação eles começaram a escavação de minérios, em especial ao norte, ferro, esse tipo de coisa, mas eles não encontraram ouro na colônia americana. E eles também tinham plantações. Então, eles começaram a desenvolver ali, de fato, uma colônia, ou seja, tinha empreendedores ali, pessoas que estavam ali fazendo negócios. Essas pessoas, então, viram aquilo que eram, de fato, interesses para a nação. Por exemplo, quando Thomas Edison inventou a lâmpada, quando inventaram o telefone. Isso aqui são coisas que vão gerar dinheiro, são coisas que nós temos que investir. E o Estado americano, então, derramou dinheiro dentro para isso, para gerar infraestrutura, para investir na eletricidade, nas telecomunicações, etc. Né? Então, ali você tem a fusão daquilo que é o interesse nacional com aquilo que é o interesse político. Quando você cai aqui para o Brasil e você olha o interesse dos empresários, eles não têm uma visão de olhar para isso, de dizer assim, isso aqui é de fato um interesse nacional. É estratégico nacionalmente, por exemplo, que o Brasil domine tecnologia de perfuração no petróleo. É estratégico nacionalmente, por exemplo, que o Brasil adentre naquilo que é a produção de aviões a jatos. É estratégico, por exemplo, para o Brasil, que ele mantenha empresas de desenvolvimento de tecnologia de superchips, por exemplo. Então, mas quando você olha para o empresariado, eles olham simplesmente aquilo que é a filosofia liberal, nós já falamos sobre isso aqui, de simplesmente vender tudo por causa de um liberalismo, porque o Estado não tem que cuidar disso. Vá olhar as grandes nações e você vai ver que não foi assim que funcionou. Muito bem. Voltando 100% para aquilo que é a situação da Rússia e da Ucrânia. Então, em 2013, 2014, quando aconteceu isso, a Rússia chamou a Ucrânia para poder bater um papo. Né? Aconteceu isso o quê? Esse convite da OTAN para que a Ucrânia se integrasse à OTAN, né? E eu vou explicar de uma forma melhor. O convite para que a Ucrânia integrasse as forças geopolíticas da antiga Guerra Fria. O convite para que a Ucrânia integrasse o bloco norte-americano da antiga Guerra Fria e aumentasse, assim, as tensões. Ela recebeu esse convite. Quando, então, ela recebeu esse convite, Putin, a Rússia, chama ela para conversar. Que tipo de conversa foi essa? Eu não posso dizer. Se foi uma chantagem, se foi dinheiro, se foi quais foram os meios políticos que o Putin usou para dissuadir o então presidente da Ucrânia
para que ele não fizesse parte da OTAN, para que ele não fizesse parte, vou explicar novamente, para que a Ucrânia não fizesse parte da força OTAN, da organização fundada no contexto da Guerra Fria para se defender de possíveis ataques da antiga União Soviética. Então, existe aí essa instituição que até hoje é um resquício da Guerra Fria, né? Mantendo assim, então, as forças bipolarizadas no mundo. Acontece que, quando ele, então, decidiu que não ia mais dar continuidade às negociações de fazer parte da OTAN, todos os movimentos sociais dentro da Ucrânia, que estavam ali já pré-sensibilizados acerca do processo de guerra híbrida por meio de comunicação, eles foram startados, e aí começou-se, então, inclusive, com denúncias de corrupção, e aí, como eu falei aqui, não importa se isso é certo ou se isso é errado, o que importa é que isso foi utilizado, as denúncias de corrupção, para fazer a troca de governo. E aqui no Brasil isso também aconteceu, porque, por exemplo, por que só no governo Dilma as denúncias de corrupção se tornaram tão volumosas e o processo judiciário se tornou tão forte a ponto de derrubar o governo? Porque naquele momento era interessante, por meio de processos de guerra híbrida, a formação de movimentos sociais, a derrubada do governo Dilma para que se colocasse no lugar um governo que fosse favorável aos interesses norte-americanos. No caso, o governo Bolsonaro. Primeiro o governo Temer, que já era mais maleável, e depois o governo Bolsonaro, que era um governo que defendia os interesses norte-americanos. E não era, que era patriota de nome, mas completamente antipatriota naquilo que eram as ações práticas, vide os acordos econômicos que nós temos firmados que prejudicam o Brasil e beneficiam os Estados Unidos. Entre eles tem também aí o acordo de cooperação, de base de cooperação, não, o acordo onde se entrega a base de Alcântara para os Estados Unidos, sem que haja, nesse sentido, qualquer troca de cooperação por tecnologia. Não existe troca de tecnologia. Então, ou seja, a metodologia que foi utilizada aqui no Brasil para derrubar o governo Dilma, né, foi a mesma metodologia utilizada para derrubar e fazer a troca do governo da Ucrânia. E aqui eu volto a dizer, Breno, você está dizendo que você é contra, não estou dizendo que eu sou contra ou que eu sou a favor, eu estou narrando um fato. E quando se narra fatos políticos, você não tem que tomar posicionamento. Isso aqui não é uma historinha de conto de fadas. Os fatos políticos, meus caros, minhas caras, não são contos de fada, onde você se posiciona do lado do príncipe, da princesa, e se coloca contra a bruxa, ou contra o bruxo, ou contra o bicho venenoso, ou alguma coisa assim. Você simplesmente escuta o que está acontecendo, sem antes tomar qualquer tipo de posicionamento, para depois, então, se posicionar. Porque dizer, então, que a corrupção que aconteceu não deveria ter sido freada, né, ou que aquele processo não deveria ter acontecido, isso são outros 500. Né? Aconteceu, então, a derrubada do governo da Ucrânia em 2013, e colocou-se, então, governos que eram favoráveis ao governo norte-americano. Lá na Ucrânia, inclusive, o atual presidente, ele é uma espécie de tiririca, né? É um comediante. Imagine, colocaram um comediante para assumir as funções políticas de um país. E você pode dizer, Breno, mas está errado. Sim, isso está errado. Eu, inclusive, eu não sou favorável à ideia de que político não tem que ser uma carreira. Sim, a política tem que ser uma carreira, sim. Por quê? Porque são as pessoas que estão ali dedicadas a cuidar do Estado. Breno, mas aí favorece a corrupção? Não, não favorece a corrupção. A corrupção está dentro do coração do homem, é diferente. Aí já é um aspecto moral, de caráter do indivíduo. Formação de caráter do indivíduo. Então, você pegar simplesmente uma pessoa do absoluto nada, que não entende dos processos, e colocar ali dentro é a mesma coisa assim. Então se você concorda com isso, o político, né, eu já falei isso aqui várias vezes, né, que quando se trata de cargos, né, de atividades da área, das áreas de ciências humanas, né, administração, política, essas coisas assim, a gente admite aqui no Brasil colocar qualquer um ali para poder executar isso. Você pode pegar qualquer um e colocar para administrar. Ok, tá tudo bem. Agora, por que você não faz isso com um engenheiro?
Por que você não pega um comediante? Vai lá, pega um comediante. Ah, não, você serve para ser engenheiro aqui, faz aqui o desenho da minha casa, vai construir minha casa. Por que você não faz isso com um médico? Pega um médico lá, para ele. Ah, faz aqui uma. Eu tô com. Opera minha vesícula aqui. Vai lá, pega um comediante aí e pede para ele operar a sua vesícula. Por que você não faz isso? Mas por que você permite que os mais altos cargos da República sejam exercidos pelas pessoas que não têm habilidade e competência para exercê-los? E habilidade e competência para exercê-los, volto a dizer, não quer dizer formação acadêmica, porque não existe formação acadêmica para política. Não é a pessoa que fez economia, a pessoa que fez... para formar uma pessoa política, ela praticamente tem que vivenciar aquilo que é a vida política dentro dos partidos, as relações que existem, né, as relações de confiança que surgem, etc. Os processos e as formas com que você lida com a máquina pública. Aí você tem que ir ali alçando, por exemplo, quando eu falo, inclusive, de que tem que existir um carreirismo político, é que o indivíduo ele tem que ser vereador, depois que ele foi vereador, ele tem que ser prefeito, depois que ele foi prefeito, ele tem que ser deputado estadual, depois que ele foi deputado estadual, ele disputa ali o governo, ou então ele vai para o Senado, então ele volta para uma prefeitura grande, né? E ele vai construindo uma reputação, ele vai construindo uma carreira política. Então, quando ele assume a presidência, quando ele chega a assumir a presidência da República, ele não é um doido que surgiu do absoluto nada. Irresponsável que não sabe o que é um orçamento, irresponsável que não sabe o que é taxa de juros, um irresponsável que não sabe quais são os impactos do aumento do dólar dentro de toda a economia, do aumento do petróleo. E como é que esses freios, né, esse zelo que se tem que ter pela coisa pública na formulação das suas questões? Não. Enfim, colocaram lá, foi eleito lá, né, por meio do processo de guerra híbrida desferido pelos Estados Unidos dentro da Ucrânia, objetivando colocar a Ucrânia dentro da OTAN, mas não somente objetivando, e aqui entre os interesses nacionais norte-americanos, não somente objetivando colocar a Ucrânia dentro da OTAN, como também interferir no processo de construção, da construção daquilo que é o Nord Stream 2, 1 e 2, que são dois gasodutos que, apesar de não passarem pela Ucrânia, sofrem interferência política da mesma. Ele passa pelo Mar dos Balcãs, mas foram empresas que o Biden fez sanções econômicas com relação a essas duas empresas, com relação a essa empresa, né, que está produzindo esse gasoduto. E qual o problema desse gasoduto, Breno? Esse gasoduto vai fazer com que a Rússia estreite laços com a Alemanha, porque ela vai fornecer gás para a Alemanha. Lembrem vocês que o fornecimento de gás para a Alemanha, inclusive, durante o período de Guerra Fria, foi dado pelos Estados Unidos até este momento. E neste momento agora, com o surgimento de tecnologia e a Rússia com dinheiro suficiente, conseguiu investir e construir um gasoduto que vai até a Alemanha, trazendo, então, economicamente, a Alemanha mais próxima da Rússia do que dos Estados Unidos. Isso sem contar que, tendo em vista a economia, os Estados Unidos perde quando ele deixa de vender gás para a Alemanha. Porque a Alemanha é um país, né, que, caso vocês não saibam, eles dependem de gás. Porque se você desligar o gás, né, inclusive foi uma das questões da Segunda Guerra Mundial, você desligou o gás, você fechou a torneira do gás na Alemanha, você congela a Alemanha. Então, eles precisam de gás porque eles precisam de aquecimento, para as indústrias deles, para uma série de coisas, energia elétrica, uma série de coisas, né? Então, também tem esses interesses econômicos que a Ucrânia começou a ficar ali no meio do fator, no meio do fato, né? Quando, então, teve agora as eleições de 2020, as eleições regionais de 2020 na Ucrânia, o partido da qual pertence Zelensky, que é o comediante presidente da Ucrânia, né, ele faz com que justamente assim, a presidência se torne uma comédia. Né? O comediante presidente da Ucrânia, você não sabe mais se ele é presidente, se ele é um comediante, ou se ele é um presidente comediante, ou se ele é um comediante presidente. Né? O presidente da Ucrânia, o partido do presidente da Ucrânia, perdeu força nas eleições de 2020. Nas eleições regionais, não eram eleições majoritárias. E quem foi que saiu fortalecido das eleições majoritárias de 2020? Um partido que é um partido favorável aos interesses da Rússia, é um partido pró-Kremlin. Isso não saiu e nem vai sair
no mainstream, na grande imprensa, porque a grande imprensa brasileira está voltada para aquilo que são os interesses norte-americanos. E pasmem vocês, aqui nós teríamos, então, dentro de algumas visões, que explicar como é que a mídia, né, para os bolsonaristas e também os olavistas, teria que explicar o seguinte: como que você tem uma mídia que é comunista, o presidente Biden que é comunista, a Rússia que é comunista, então, e a mídia que está defendendo os interesses americanos por meio de mensagens que passam para cá, sensibilizando a população para que fique do lado norte-americano. Eu não estou dizendo que você ficar do lado dos Estados Unidos está certo ou está errado. Eu acho que você não tem que ficar de lado nenhum, na verdade. Tem que ficar do lado do povo que de fato está padecendo nesse momento, o povo ucraniano, em virtude justamente dessas situações que foram criadas. Por fim, então, para que eu não me demore muito e não me estenda o programa para além daquilo que é necessário, quando houve esse acirramento, né, esse acirramento não, essa perda de poder, percebe-se os Estados Unidos, como também a OTAN, percebem que ali o homem que era o encarregado de ordem dos Estados Unidos, Zelensky, vai perder a eleição, que inclusive era para acontecer agora em março, pelo visto não vai acontecer, agora em março teriam eleições na Ucrânia. Ele perderia a presidência da Ucrânia. E como ele perderia a presidência da Ucrânia, isso colocaria perderia provavelmente para uma pessoa que era pró-Rússia, porque o partido pró-Rússia está fortalecido dentro da Ucrânia. Resumo da ópera: a Ucrânia, então, avançou diante de dois territórios, aceitando a independência de dois territórios ao sul da Ucrânia e cercando todo o país, em uma clara resposta de que a Rússia não vai aceitar ações de guerra híbrida em países circunvizinhos a eles, objetivando desestabilizar estes países para depois, posteriormente, desestabilizar também a sua própria nação. Assim como aconteceu, por exemplo, também no Cazaquistão, agora no início do ano, que foi muito pouco noticiado aqui no Brasil. O Cazaquistão sofreu um processo também de ataque de guerra híbrida que quase derrubou o governo que estava vigente lá, mas que foi sufocado pelo governo, tanto pelos militares como também por atuações de serviços secretos, tanto russo quanto chinês, no próprio Cazaquistão. Feito toda essa leitura, você percebe que as situações políticas elas são muito mais complexas do que meramente analisar quem está de um lado, quem está do outro, o país que está invadindo, quem declarou guerra, quem não declarou guerra. Existem interesses muito maiores do que isso. Breno, e o Brasil diante disso? O Brasil diante disso tem que ficar no seu canto e fazer aquilo que uma pessoa que teve uma habilidade formidável nesse país teve em fazer, que foi Getúlio Vargas. Durante o processo da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas soube como ninguém conduzir toda a situação, manter o Brasil neutro enquanto pôde para tirar proveito para a sua nação. O Brasil se tornou credor da dívida internacional naquele momento. E era justamente isso que nós deveríamos fazer, como todas as nações estão fazendo. Ao invés de nos aliarmos a pseudos e falsos grupos ideológicos que não existem há muito tempo, e que não beneficiam a ninguém, nós devemos buscar aquilo que são os nossos interesses nacionais, como, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia, geração de emprego e aumento da renda, ao invés de ficar nos posicionando para aquele país ou para aquele outro país, comprando briga de graça, sem termos absolutamente nada com o que ganhar em troca com relação a isso. Agora, a partir do momento que você defende os interesses da sua nação diante desse processo, aí sim você tem um posicionamento adequado. Breno, mas isso não é egoísmo, defender os interesses da nação diante de pessoas que estão morrendo com relação à guerra? Por meio e depois de articulações, você pode atuar como um intermediador dessas situações. Fora isso, não. Você pode ter a sua opinião privada acerca dessa situação. A Igreja Católica também, e nós católicos podemos ter a nossa opinião privada de que não tem que se fazer guerra, em virtude das pessoas que estão ali sofrendo e padecendo. Mas, diante de processos políticos, você, enquanto político, tem que olhar aquilo que são os interesses e a finalidade da política do seu país, que é o alcance e o bem de todos em sua nação. Meus irmãos e irmãs, eu queria agradecer a todos, desejar a vocês que tenham um ótimo final de semana. Eu sou o Breno Paradello,
na condução aqui de mais um Pátria Amada. Fiquem com Deus e até semana que vem, às 10 da manhã.